E agora? O que nós vamos fazer? Já celebramos Páscoa? Já celebramos Natal? E agora? Será que tem mais no calendário da igreja, no calendário da nossa vida cristã para celebrar? Todo ano nós temos o grande evento de Natal, temos outro grande evento na Páscoa, e a gente vai fazendo de novo, esperando até dezembro, planejando para Natal, depois Páscoa, depois isso. Sabe que faz 2000 anos as igrejas celebrando esses dois eventos enormes para o mundo. Mas é pergunta hoje à noite e agora? Será que só tem isso? Nós entendemos que o que nós acabamos de celebrar, a Páscoa, era um evento mais importante no plano de Deus. É o centro do plano de Deus. Por que eu falo que é mais importante? Porque aqui na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, hoje nós vamos ver os planos de Deus. Só tem que ver que o plano central é o que nós acabamos de celebrar. A Páscoa, a ressurreição corporal de Cristo. Por que é importante? Porque em 1 Coríntios capítulo 15, começando no versículo 12, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta para a igreja em Coríntios, ele diz, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe a ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé de vocês têm. Mas mais que isso, seremos considerados falsos testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também nos ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, mais uma vez ele diz, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram, os que estão mortos em Cristo, estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Quer dizer, de todos os homens mais coitados. Se a gente faz todos os sacrifícios, toda a obediência, todo o compromisso de viver vidas corretas e boas e servindo os outros e deixando nossos prazeres para ajudar os outros, se em nossa vida só isso que nós temos, a esperança só aqui, somos coitados. Então está dizendo que é muito importante o fato que Jesus ressuscitou dos mortos. Nós acabamos de celebrar isso. Fato que nós temos que acreditar nisso, nós temos que crer que Jesus realmente ressuscitou dos mortos para ser salvo. No mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz para eles em versículo 1, irmãos, quero lembrar-lhes do Evangelho. Ele vai explicar o que é o Evangelho. Nós somos mandados para evangelizar, falando o Evangelho, pregando o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? De novo, irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, pois meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Jesus morreu para os nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho, que Jesus morreu,
que ele foi sepultado por 3 dias, que realmente morreu, não apenas desmaiou, ele morreu de verdade, e no 3º dia ele ressuscitou dos mortos com um corpo celestial, com um corpo glorificado, com o mesmo corpo que depois, quase 50 dias, ele andava nessa terra, foi reconhecido para as pessoas, ensinaram muita coisa para os seus discípulos, e no final desses 45, 56 dias, ele chamou os apóstolos para em cima do Monte Oliveira e ele deu essa Mateus 28, 18 a 20, mandamento de ir para todas as nações, fazendo discípulos, pregando ou batizando no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ele prometeu: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E depois que ele parou esse último mandamento, ele subiu para os céus. Ele se escondeu dentro nas nuvens. Isso foi a última vez que Jesus apareceu aqui nessa terra. Ele subiu com o mesmo corpo que foi ressuscitado dos mortos. Isso é o central da nossa crença, é o central do plano de Deus. E agora? Já passou quase 2000 anos desde aquela noite. Existe algum outro evento no nosso calendário? No nosso calendário não tem outro evento. Mas além do nosso calendário, estamos esperando mais um evento. Eu gostaria, para nos entender hoje, muito simples, que Deus tem 3 planos principais. 3 etapas do seu plano, em que é feita toda essa terra. A primeira parte foi a criação. Deus agiu muito na terra. Ele criou a terra, criou o homem. A primeira fase do plano de Deus para esse mundo e para todos os habitantes começou com a sua criação. E depois da criação, a segunda parte do plano de Deus está na redenção, ou a salvação da humanidade. Esse segundo plano começou quando Jesus nasceu. Ele nasceu, o menino Jesus, ele morreu e ressuscitou o Salvador do mundo. Isso foi o segundo plano. O primeiro parte do plano, criação. Segunda parte do plano, a redenção. E a terceira parte do plano, que não tem no calendário, está ainda no futuro. Nós não sabemos quando vai acontecer, mas estamos preparados para esse momento. Estamos crendo tanto que nós acreditamos na criação, tanto que nós acreditamos na redenção, nós acreditamos na terceira parte, última parte para esse mundo, que é a glorificação. A glorificação. Então nós temos a criação, a redenção e a glorificação. E todos esses planos têm o alvo, você, o ser humano. Deus fez essa criação incrível, que o homem ainda não conhece tudo que está ali no nosso universo. Ele criou a criação e depois ele criou o homem para cuidar a criação. Deus não somente criou uma criação, um mundo para qualquer jeito, ele criou para ter um lugar para o homem viver. Em Salmo capítulo 8, hoje tem muitos versículos para ler, mas o Salmo capítulo 8, o salmista diz assim, começando no versículo 3: quando contemplo os teus céus. Alguém já viu, faz isso? Sai da noite, vai na praia, vai olhando para as estrelas, os céus. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Pergunto, o que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, na honra, a gente entende isso, mas o coroaste de glória e de toda honra. Tu o fizestes dominar
sobre as obras das tuas mãos. Sobre os seus pés tu pusestes todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Deus fez tudo isso para nós. O alvo, o foco, o prêmio de Deus é o bem-estar, a eternidade, o amor da sua maior criação de todos, nós, o ser humano. Primeira parte do plano, criar um lugar onde pode morar os homens. A segunda parte, nós entendemos que essa primeira parte foi estragada por causa do pecado e necessitava a segunda parte, que já foi do plano de Deus antes que ele criou o mundo, foi a redenção. A redenção começou com o nascimento de Cristo, a vida perfeita que ele vivia, provando que até sendo um ser humano, ele era o cordeiro sem mancha, sem pecado, uma pessoa que era digno de ser o sacrifício perfeito para pagar para os pecados de todos nós. Deus aceitou o sacrifício de Cristo como pagamento de todos os nossos pecados, porque só Ele conseguia viver de berço até a morte, sem pecar, sem pecado nenhum. Ele foi aceitável. Ele foi o Cordeiro de Deus, que tirava os pecados do mundo, de todo mundo que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. E o alvo da redenção, alvo da crucificação, alvo da ressurreição, mais uma vez, nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós entendemos que a primeira parte do plano, a criação, era para nós. A segunda parte, mais difícil ainda, do plano de Deus, a redenção, que era para nós. Então a terceira parte, ainda no nosso futuro, mas chegando mais e mais perto de nós, daria para entender que entre as nossas vidas, durante a nossa vida, essa última parte, e vai ser a última parte do plano que Deus quer mexer com essa terra que Ele criou, vai ser o final, a parte final. Dá para acreditar que é possível acontecer enquanto nós estamos aqui. As coisas estão mudando tão rápido. Muitos sinais já estão sendo conhecidos. Nós podemos estar vivendo bem no final dos últimos dias. E essa terceira parte é a glorificação. Essa é a parte que Jesus vai voltar. Nós cantamos isso no primeiro hino. Jesus vai voltar. Mas ele não vai voltar só para voltar. Não vai voltar para passear. Ele não tem saudades da terra. Ele vai voltar para uma razão específica. E como nós vemos na primeira parte do plano, era o homem, a sua criação. Ele dominar a terra. E a segunda parte, a redenção, a salvação do homem. E a terceira parte vai ser a glorificação do homem. Para que o homem possa viver eternamente com Deus, o que perdeu em Adão. O homem foi criado para permanecer eternamente com Deus, mas por causa do pecado no jardim, perdeu isso. E o pecado invadiu os nossos corpos, e nós não temos como viver eternamente com Deus. É impossível. Alguma coisa tem que acontecer. Jesus tinha um corpo humano. Quando ele morreu, esse corpo foi transformado num corpo glorificado, que ele podia subir para o céu. Esse mesmo corpo, o mesmo tipo de corpo que Jesus recebeu na sua ressurreição, Jesus voltando, chamando todos os salvos de todos os tempos, mortos e vivos, eles vão subir para encontrar com Ele nas nuvens. E quando nós começamos a subir,
A Bíblia diz que os que já morreram em Cristo, eles vão primeiro. E eles vão saindo dessa terra, subindo e recebendo os corpos celestiais. E nós que somos vivos, em momento, em abrir e fechar de olho, nosso corpo também vai ser transformado. Nós não vamos morrer fisicamente. Os nossos corpos vão ser transformados. E nós vamos ter o mesmo tipo de corpo celestial que Jesus recebeu depois na sua ressurreição. E nós também vamos subir e estar com Ele. O foco que eu quero que nós entendamos hoje, principalmente, é que o plano de Deus para esse mundo não foi somente para criar, não foi para Jesus fazer isso, aquilo. É nós. É nós. É você. Não importa se você acha que merece ou não. Tudo é feito para o ser humano. Tudo é feito para o ser humano. Em Filipenses capítulo 3, Jesus fala, antes que lemos isso, entendemos que Jesus fala no último livro, penúltimo livro da Bíblia. Jesus fala: eu vou fazer todas as coisas novas. Todas as coisas. Nós vamos ver daqui a pouco como isso vai incluir essa terra. Vai fazer uma nova terra, um novo céus. Mas o principal, o foco, o prêmio de Deus é a glorificação dos nossos corpos para que nós possamos subir e estar com Cristo eternamente. Isto é o alvo. Isso é o próximo evento no calendário de Deus. Não está no nosso. A gente não sabe quando vai acontecer. Mas no próximo evento houve a criação, a redenção e a glorificação. Deus já tem esse dia marcado. Ele já sabe. E nós estamos esperando por isso acontecer. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. O Paulo fala para essa igreja e diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-se os semelhantes ao seu corpo glorioso. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, o Paulo descreve para outra igreja. Ele diz em capítulo 4, versículo 13: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristecem como outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também, por isso é tão importante crer nisso, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos naquele momento, naquele evento, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, a ressoar do trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Isso é a glorificação dos filhos de Deus. Isso é alvo. Isso é o foco principal de Deus no próximo evento. A Bíblia diz que a única razão, segundo Pedro, a única razão que Jesus não já voltou, porque tem muita gente reclamando. Tem coisas que já faz 6.000 anos, ou o mundo acha que é bilhões de anos.
Mas a gente está tanto tempo que essa promessa que Jesus vai voltar, será que ele vai voltar? Será que ele esqueceu? Tem outra coisa mais importante? Será que ele realmente vai voltar? E o Pedro disse que temos que entender que um dia com o Senhor, 1.000 anos com o Senhor, é a mesma coisa. Ele não tem calendário, não tem relógio na mão. Ele vai voltar, com certeza ele vai voltar. E o alvo que ele voltando é nós. Mas o problema que eu vejo, qualquer pessoa que começa a pesquisar essas coisas na internet, vai que tem muita gente falando sobre a volta de Cristo. Alguém já leu alguma coisa sobre isso? Tem muita informação. Todo mundo querendo saber. O problema que eu vejo, que eu quero que nós evitamos, é que o foco principal, biblicamente, não é sobre apenas a volta de Cristo. A volta de Cristo tem que acontecer para que a glorificação aconteça. Mas se nós só focamos na volta de Cristo, todos os detalhes sobre a volta de Cristo, nós vamos ser tão focados nos eventos que não vai mudar nada se nós concordamos ou não concordamos. Se nós estamos tão focados nessas ideias dos outros, nessas teorias, até em muita coisa que a própria Bíblia fala, e nós não estamos focados na razão que Jesus vai voltar, nós vamos perder esse momento tão importante, porque Ele está focado em você. Ele não está preocupado nos eventos, não está preocupado com o anticristo, com Mark the Beast. Essas coisas vão acontecendo. Ele está querendo saber, e como é você? Está vivendo uma vida correta? Está servindo? Está sendo o meu servo fiel? Você me ama mais hoje do que ontem? Está crescendo? Eu vou achar pessoas fiéis na terra quando voltar? Isso é o foco de Deus. Nós não devemos perder o nosso foco, mas é tão normal, tão comum. Procura no livro de Atos, Atos capítulo 1. Esse é aquele momento que Jesus está subindo para o céu. Ele conversando com os seus apóstolos, as pessoas que ficaram 3 anos junto com ele, aprendendo todas essas coisas. Mas o foco deles era diferente. Jesus estava falando com eles, eu vou ter que subir, eu vou ter que voltar para o céu. Mas o meu Pai, Ele vai mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai mudar as suas vidas. O Espírito Santo vai transformar de dentro de quem você é. Que Ele vai habitar dentro de você. Não vai ser como Jesus que estava mandando por fora, ensinando por fora, mas agora o Espírito Santo habita em nós e começa de nos transformar de dentro por fora. Muda a maneira que nós pensamos, muda o que nós desejamos. Ele trabalhando quando nós damos a liberdade para Ele dentro de nós. E Ele explicando essas coisas para Ele, mas eles estavam focados nos outros. Olha em Atos capítulo 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Jesus falando com eles. Perdi o meu lugar, aqui. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha que grande coisa, grande evento. Então os que estavam, versículo 6, reunidos, lhes perguntaram: Senhor, e neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Jesus estava focado neles. Olha, Deus vai mudar a sua vida. Vocês que estão fiel, querendo em mim, vocês vão receber algo que não houve antes. O Espírito Santo vai habitar em vocês. Vocês vão ter o poder sobrenatural para ser meus testemunhos para o mundo inteiro. Deus quer usar vocês para cumprir a missão. E o foco deles, mas quando o Senhor vai voltar aqui? Quando vai reinar aqui na terra? Isso é que todo mundo quer saber.
a maior parte do mundo, o cristianismo, está focado mais do que Jesus vai fazer quando ele voltar para esse mundo, do que o que nós devemos fazer agora. Versículo 7, Jesus lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade. Ele volta para o assunto principal. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus tem outro foco. Não é o que Ele vai fazer, como Ele vai mudar esse mundo. Tem coisas importantes, tem coisas que devemos aprender, estudar, não tem nada errado. Mas enquanto estamos esperando, o foco de Deus está em nós. Está cumprindo isso? Estão sendo os testemunhos para Ele? Está sendo fiel ao chamado, à razão de receber Jesus como Salvador? No final do nosso livro aqui, Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, descreve a mensagem principal, a razão principal de todas essas coisas vão acontecer: a criação, a redenção e futuramente a glorificação dos nossos corpos. Ele vai glorificar também esse mundo para ter um lugar que Ele mesmo pode descer e habitar entre nós. Olha que ele diz, capítulo 21, versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora, isso está depois da glorificação, depois Ele vai recriar uma outra terra, novos céus. Ele diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Isso é alvo. Se nós ficamos tão preocupados, esperando um evento tão grande como o segundo volta de Cristo, mas só para entender isso, só para quando vai acontecer, como vai acontecer, quem vai ser o anticristo, o que vai a marca da besta, o que vai isso, e vai acumulando tanta informação que a Bíblia nem fala muitas dessas coisas. A Bíblia fala: vocês não podem saber, não é para vocês saber. É importante entender que vai acontecer. Enquanto está esperando, não fica só correndo atrás de outras coisas. Seja preparado. Prepara. Arruma a sua casa, como nós cantamos. Fica preparado para a volta de Cristo. Pode ser que você também seja um filho de Deus que vai ser glorificado para estar com Ele eternamente. Devemos entender tudo isso, mas nunca esquece a razão de tudo isso. Porque Satanás tenta confundir, enganar, tem tanta corrupção, tem tanta imoralidade, tem tanta coisa que o mundo, que ele é o Deus desse mundo, tem tanta coisa para oferecer, para tirar as pessoas, até usando o próprio volta de Cristo para tirar o foco das pessoas, para não simplesmente servir Cristo. Porque nós somos o alvo de Deus. Nós somos o prêmio, mas também de Satanás também. Ele acha que ele tem tempo. Ele acha que tem tempo para vencer essa batalha. É um grande jogo. Ele acha que vai ganhar. E se ele não pode ganhar o último jogo, ele vai ganhar muitas batalhas, destruindo a vida de muitas pessoas. Não deixe isso acontecer com você. Por isso, em João capítulo 14, na mesma noite em que Jesus foi traído, na mesma noite que eles comeram a primeira ceia do Senhor, Ele chama eles
está bem calmo, está na casa. E ele disse, capítulo 14, versículo 1, não se perturbe o coração de vocês. Creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, muito espaço. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Jesus disse, eu vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Dá para entender o alvo dessa conversa? Jesus falou, eu vou voltar. Mas isso não era o foco dessa conversa. O foco era, olha, estou aqui muitos anos com vocês. Criamos esse relacionamento, vocês creem em mim. Vocês me aceitaram como Messias, como Salvador, como o próprio Deus. Vocês agora pertencem a Deus eternamente. Eu tenho que voltar para o céu. Mas eu vou voltar. Mas a razão da minha volta não é só para voltar e cumprir tudo que as pessoas estão só esperando para ele voltar, terminar com o anticristo. Ele vai voltar para nos buscar. Eu vou buscar vocês. Eu vou trazer vocês comigo. Vocês vão permanecer comigo. Nós vamos habitar eternamente com o Pai. Isso é o alvo. Se nós perdemos esse foco, nós perdemos a missão, o entendimento de Cristo para nós servir a Ele e viver eternamente com Ele. Essa ideia hoje em dia sobre a segunda volta, a glorificação do nosso corpo, terminando com essa terra. A Bíblia diz que ainda nessa terra ele vai restaurar, ele vai glorificar essa terra para que nós possamos ficar 1000 anos vivendo com Jesus aqui nessa terra, com corpos celestiais. E depois disso, ele vai criar um novo céu, nova terra que vai descer do céu. E aí vai ter eternidade. E tem pessoas que lêem isso na Bíblia e falam aqui, será que isso vai acontecer? Será que isso não é uma lenda, uma figura de outra coisa? Será que realmente vai acontecer? Sabe que existe apenas 1845 referências bíblicas falando sobre a segunda volta de Cristo. A Bíblia fala isso 1845 vezes. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Novo Testamento, existem cerca de 318 referências distribuídas nos 260 capítulos do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a segunda vinda de Cristo é mencionado em pelo menos 17 livros. No Novo Testamento, ela é mencionada em 23 dos 27 livros. No Novo Testamento, o próprio Jesus referiu-se diretamente ao seu retorno pelo menos 21 vezes. As profecias sobre a segunda vinda, a glorificação do homem, o novo céu, a nova terra, o reino de Cristo aqui na terra, todas aquelas referências na Bíblia, em comparação de quantas vezes a Bíblia fala sobre o nascimento de Cristo, é 8 vezes mais. Ele fala 8 vezes mais sobre a segunda volta de Cristo do que a primeira volta de Cristo. E Jesus veio aqui. Historicamente é provado também. Jesus veio aqui. Ele fez a sua parte da redenção. E a questão não é, será que ele realmente vai voltar? A questão é, será que eu sou preparado por isso? O título da mensagem, e agora,
realmente não está sobre a questão e agora o que vai acontecer. Isso é óbvio. Lendo a Bíblia, quase 2000 vezes nos fala que Jesus vai voltar. Ele vai arrebatar todos, mortos e vivos, que estão nele. Os crentes verdadeiros. Ele vai levar-nos para uma vida eterna. A Bíblia está muito clara. Não tem dúvida. É fácil entender como tudo isso vai acontecer. E agora? É a minha pergunta para você. E agora? Você está preparado por isso? Não tem dúvida que se fosse agora, vocês seriam prontos, preparados, já conhece Jesus como Salvador, já está vivendo a sua vida por Ele, já está dedicada, já está deixando qualquer outra coisa que impede a sua vida cristã, deixa para trás, para viver uma vida fiel a Deus. Não tenho tempo hoje à noite, mas pode marcar, até eu vou ler, tem tempo. Mateus, que é importante, Mateus 23, 24. Eu quero só ouvir o que Jesus falou. Muitas vezes a gente fala e esquece que Jesus já falou tudo isso. É importante entender a maneira que nós devemos ser preparados. Porque deixa eu falar alguma coisa. Tem muitas ideias sobre quando Jesus vai voltar. Se vai ser antes dessa tribulação começa, antes do anticristo, ele já vai tirar nós para não ter que passar. Tem outros que falam, não, ele vai depois. Tem muitas ideias diferentes. Jesus falou que não é para vocês saber. Só sejam preparados. Mas deixa eu falar uma dica. As parábolas que Jesus contava, os ensinamentos que ele mesmo conta. Ele disse que quando o Filho do Homem, ele mesmo voltar e tira as pessoas, os salvos, ele volta, não tem mais oportunidade, não tem mais chance, não tem mais tempo. Já fechou a porta. O casamento já começou, não tem como entrar. Porque eu acredito que um dos deficientes, achando que Jesus vai voltar uma vez, arrebatar os crentes, e 7 anos depois vai voltar. A pessoa tem 7 anos. Se acontece hoje, eu tenho 7 anos. Eu vou ver, realmente é verdadeiro. Muita gente desapareceu, a Bíblia está certa. Eu fiquei porque eu não acredito agora, mas agora eu acredito. Mas eu tenho mais 7 anos. Talvez eu vou ter que passar tribulações, talvez eu vou ter que enfrentar o anticristo, mas eu tenho tempo para crer. A Bíblia não nos dá essa segurança. Quando o noivo voltou, aqueles virgens que não estavam preparados foram fechados fora do casamento. Não podia entrar. Jesus falou que hoje temos que nos preparar, porque nós não sabemos amanhã. Mateus 24, versículo 33, ele começa a ensinar sobre isso. Jesus falando, quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, nem ele mesmo, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que não entrou na arca. E eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Não tinha chance. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e o outro deixado. Não por qualquer escolha, porque as pessoas decidiram de não escolher ou escolher Jesus. Versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor, mas entendem disso. Se o dono da casa soubesse que a hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também.
Precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então começa a bater os seus conservos e a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso é Jesus falando, Jesus avisando. A gente não sabe, não é para saber, não é para planejar. Daqui 3 dias, daqui 1 ano, daqui 7 anos, eu vou decidir aceitar Jesus porque eu vou entender melhor que era verdade. Não, a salvação é pela fé. A salvação é quando o Espírito Santo começa a convencer dentro de nós a necessidade de arrepender de uma vida longe de Deus e virar nossa vida para seguir Cristo como o Senhor da nossa vida. E isso acontece porque o Espírito Santo está nos chamando, não porque é uma data no calendário que eu preciso aceitar Jesus nesse dia. Não é uma decisão humana, vem do Senhor, Ele vai nos traindo, Ele vai nos chamando. O Espírito Santo nos chama e nos dá a oportunidade de responder e aceitar ou não. Em 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3. O João diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, glorificados nesse mesmo corpo, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esperança, purifique-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Prepare-se, purifique a sua vida. Para com as coisas erradas, para com a imoralidade, para com besteira, para com essas coisas. Aceita Jesus, segue Jesus, seja um fiel servo a Ele. Cumpre a razão que foi chamado à salvação. Vive a sua vida sempre na direção de Cristo, entendendo que o foco é você. O prêmio é você. Satanás quer te ganhar, mas Jesus vai vencer o jogo. O jogo já está falado aqui. No fim, quem ganha é Jesus. Então está na hora de decidir qual time você vai pertencer. Enquanto os músicos vêm para a frente, pensando nessa mensagem hoje, pensando como é um grande evento que o mundo inteiro pensa, a maioria do mundo pensa, tem muita informação que pessoas às vezes perdem o alvo, perdem o entendimento, olha para as circunstâncias e não entender que eu sou alvo, eu tenho que viver a minha vida correta. Eu penso sobre o Copa do Mundo que está chegando. Daqui a alguns meses, a maioria dos países do mundo vão se envolver nos jogos.
E já faz tempo que tem fãs para todo lugar no mundo querendo saber que time vai ganhar, quem é melhor, que jogador vai jogar. Neymar vai jogar, não vai jogar? Todo mundo está querendo saber muita informação sobre o jogo. E a maioria, 99,9% dessas coisas não importa. Principalmente para eles, porque eles não vão chegar. Eles estão só assistindo de longe o evento. Não são envolvidos. Não estão entendendo que eles mesmos, nós, espiritualmente, nós somos o alvo. Nós somos aquele troféu que o vencedor vai levantar depois que vence o jogo e vai levar para onde? Para sua casa. Sabe que demora uns 4 meses antes do jogo começa que esse troféu está sendo feito. E no troféu que vai ser entregado para o vencedor, que vai ser levado para casa, momentos antes que entrega o troféu, o nome do vencedor está escrito e colocado no troféu. No céu não existe um troféu com seu nome, mas existe um livro. Existe um livro onde seu nome está escrito. E quem está escrito nesse livro vai voltar para casa do que quem vence o último jogo de vida e morte, que é Jesus. Como a maioria das fãs estão fanáticos de entender sobre o jogo, eles não têm participação nenhuma. Tem muitas pessoas que querem saber sobre a volta de Cristo, mas eles estão de longe só assistindo. Infelizmente, quem só assiste quer saber, procura saber, mas não se envolve. Eles vão na casa do que perde, o Satanás. Não tem outro lugar. Terminando hoje, eu quero ler alguns versículos tristes, bem no final de novo na Bíblia. Apocalipse 20, versículo 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele está assentado, Jesus, no momento de julgar. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrar lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Isso, infelizmente, será o fim para a maioria do povo que Jesus criou o mundo para habitar. Quando o pecado tomou conta da vida do mundo, Ele enviou Jesus para ser crucificado, morrer na cruz,
ressuscitar para resgatar a humanidade do pecado. E Ele está esperando mais 2000 anos e a gente não sabe quanto mais. Em 2 Pedro, ele disse que Ele está demorando só para dar mais chance para mais pessoas arrepender e ser salvos. Porque quando Ele volta não vai ter mais oportunidade. A misericórdia, a graça de Deus está estendida muito grande. Não tem a necessidade para nenhuma pessoa não ser encontrada no livro da vida. Mas se a pessoa nunca se encontra verdadeiramente com Jesus aqui nessa vida e entrega a sua vida para o seguir e crer e tornar Ele o Senhor e Salvador da sua vida, o seu nome não será escrito. E naquele julgamento, olhando dos livros, dos nomes, não dá para pôr, não dá para colocar depois, não tem mais. Por isso Jesus falou tantas vezes: não espera, hoje é o dia de salvação. Ele falou: vai para todo lugar no mundo, prega esse evangelho, vai para toda criatura, prega, não para achar que você é melhor do que os outros, não para, só fala que o fim é isso. Já aconteceu as duas partes do plano de Deus e falta só uma. E quando Jesus voltar para glorificar os corpos das pessoas para viver eternamente com Ele, o resto vão ser destruídos. Fala com as pessoas. É só falar. Não tem que fazer aquela pregação que você acha que é melhor de todo mundo. É só avisar. Avisa o plano. Conta o que com certeza vai acontecer. E prepara a sua vida. Até hoje à noite, talvez é hora que você prepara. Talvez você hoje à noite mais um prêmio que tem que ser escrito no livro da vida. E hoje pode ser essa noite. Enquanto nós ficamos em pé e cantamos.